Fala, meus anjinhos. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Jóia, espero que sim. Então, daremos início aqui ao estudo da nossa aula de número 2, movimento retilíneo uniformemente variado. Mas antes disso, você tem que ter visto a aula de número 1 e ter realizado os exercícios da aula de número 1, tá bem? Porque senão você vai chegar aqui super perdidaço. Então, volta lá na aula de número 1 e faz os exercícios, tá bem? Vamos lá, o que já foi visto na aula de número 1? O que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu sobre o movimento retilíneo e uniforme, que foi a nossa última aula. Então, esse slide aqui, basicamente, é uma revisão da nossa última aula. O que a gente viu lá? Olha, a gente viu o conceito de velocidade, né? Velocidade é a capacidade que eu tenho em mudar a minha posição. Se eu conseguir mudar a minha posição muito rapidamente, significa que eu tenho altas velocidades. Se eu não conseguir mudar a minha posição, meu posicionamento, significa que eu não tenho velocidade, tá bem? Através dessa primeira equação, a gente decorou ela através do método da placa de trânsito. A gente viu que o ΔX, que é uma distância, está associado ao quilômetros. E a gente viu que a hora é a unidade de tempo, está associado com o ΔT. Aqui embaixo a gente decorou ela, beleza? Através dela, de uma dedução matemática, a gente caiu nessa equação aqui de baixo, que é a equação do Chauvet, que a gente decorou com esse nosso amigo aqui do lado. É a equação do Chauvet. Chauvet. Beleza. Vamos lá. Outra coisa. Sentido positivo e negativo. Lembre-se, todas as nossas propriedades que apontam para cima ou para a direita, a gente considera como positivo. Essa é a minha convenção também. Não significa que você tem que fazer igual. Apontou para a esquerda ou para baixo, serão negativas, tá? E qual era a característica? O que importava de fato da última aula? Importava o seguinte, ó. Dá uma olhada aqui no corredor. Que a cada intervalo de tempo que eu estava passando, eu estava percorrendo uma mesma quantidade de distância. Veja, de 0 para 1 segundo, eu andei 10 centímetros. Mas, por exemplo, de 3 aqui para 4 segundos, eu andei apenas 1 segundo. Mas eu também andei 10 centímetros. Ou seja, a velocidade sempre era a mesma. Essa era a característica da última aula. A velocidade sempre era a mesma. Ou seja, cada intervalo que ia passar, eu ia percorrer uma certa distância igual. Tudo bem? Legal. Então, vamos ver sobre a aula de hoje. O que vai mudar da aula passada, ou seja, da aula de número 1 para a aula de hoje? Veja, esse movimento aqui a gente já entendeu perfeitamente bem, é do lado direito do corredor. A gente viu, passou um segundo, eu dou 10 centímetros, mais um segundo, mais 10 e assim por diante. Então, o que está acontecendo aqui agora, da aula de hoje? Veja, perceba, está passando um segundo, está andando 1 metro. Legal. Passou mais um segundo, agora já pulou para o metro 4, ou seja, já andou mais 3 metros nessa distância aqui. Opa, peraí. Então, a cada segundo que está passando, eu não estou andando a mesma quantidade de distância. Eu estou andando a mais. E por que eu estou andando a mais? Porque eu tenho um fator muito importante na aula de hoje. Que fator é esse? Esse cara aqui, pessoal. A aceleração. Então, digamos assim, o que vai influenciar essa mudança da aula número 1 para a aula número 2 é esse cara aqui, é a aceleração, é a presença de aceleração. E o que é aceleração? Aceleração é a capacidade que eu tenho em variar a minha velocidade. Se eu consigo variar a minha velocidade, significa que eu tenho aceleração. E veja, essa variação ela pode ser tanto para mais quanto para menos, tá bem? Se eu tiver, por exemplo, um carro, supomos a 20 km por hora, e ele for, eu acelerar ele para 100 km por hora, ou seja, eu variei a velocidade, eu tive aceleração positiva, tá legal. Só que é onde que o pessoal se confunde. Veja, agora eu tenho o carro a 100 km por hora, tudo bem? E do nada eu reduzi essa velocidade para 20 km por hora. Eu tenho aceleração? Sim, eu tenho, porém uma aceleração negativa, tá bem? Então, que a aceleração é variar a velocidade, tanto faz se é para mais ou se é para menos, tá bem? Se é para mais, a gente chama de movimento acelerado. Se é para menos, é movimento retardado, tá bem? Então, ó, presta atenção aqui. O que é aceleração? A capacidade que eu tenho de variar a minha velocidade. Se eu não variar a minha velocidade, significa que eu não tenho aceleração. Então, vamos lá. Olha só as pegadinhas que caem em provas, geralmente. Veja, às vezes ele fala assim, ó, eu tenho um foguete lá no espaço com uma velocidade altíssima de, supomos, 5.000 km por hora.
Beleza, legal, o foguete está a 5.000 km por hora. Ele vai falar mais ou menos o seguinte, ó. Passou-se uma hora e esse foguete permanece a 5.000 km por hora. E daí ele dá algumas opções de velocidades e tal, e te faz alguns questionamentos sobre isso. E veja, se você tem um foguete a 5.000 km por hora e ele permaneceu a 5.000 km por hora, significa que a velocidade não mudou. Se a velocidade não mudou, não teve aceleração. Ou seja, não associe altas velocidades a altas acelerações. Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja, nesse caso, nosso foguete estava a 5.000 e permaneceu 5.000, ou seja, a velocidade não mudou. Se a velocidade não mudou, não tem aceleração. Então, desse exemplo que eu acabei de criar aqui para você, a aceleração é igual a zero. Eu não tenho aceleração apesar de ter uma alta velocidade, tá bem? Então não confunda uma coisa com a outra, tá legal? Então vamos continuar o nosso estudo. Vamos lá. Movimento acelerado e movimento retardado. É fácil ou é difícil? É muito fácil, né? O que é o movimento acelerado? É o exemplo aqui do C. Ou seja, eu estou a 80 km por hora e eu fui para 100 km por hora. Ou seja, eu aumentei a velocidade. Se eu aumentei a velocidade, é um movimento acelerado. Ponto. Simples assim. E o que é o movimento retardado? Movimento retardado é um movimento que tem aceleração, porém aceleração negativa. Mas o que a aceleração negativa faz? Faz exatamente o que está acontecendo aqui no caso A, né? Um carro estar a 80 km por hora e ele baixar a sua velocidade para 20 km por hora. Ou seja, se eu reduzir a velocidade, o movimento é retardado. Se eu aumentei a velocidade, o movimento é acelerado. Simples assim. Então, eu vou deixar esses casos aqui, o B e o D, para você analisar aí, tá legal? Mas é simples assim, tá? Olha só, estou a 30, agora estou a 20. Puxa, a velocidade diminuiu. Se diminuiu, é retardado. E assim por diante, tá bem, pessoal? Sem grande estresse aqui. Vamos lá. O que é aceleração? Aceleração é a capacidade que eu tenho de variar minha velocidade, ou seja, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. O que é a variação da velocidade? A variação de qualquer coisa é qualquer coisa final menos a qualquer coisa inicial. E a mesma coisa aqui para o tempo. O que é variação de tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Beleza, está aqui os termos. Tempo inicial, lembra? O tempo inicial, a gente sempre faz de conta que o nosso exercício parte do tempo igual a zero, ou seja, do cronômetro zerado. Então, esse cara vai embora. Joia. Eu vou pegar esse tempo final que está dividindo, olha só, ele está debaixo, que ele está dividindo, e vou passar ele para o outro lado multiplicando esse A aqui. Tá bem? E esse menos V0, que está negativo, eu vou colocar ele para o outro lado sendo positivo. Depois que eu fazer esses passos aqui, esse algebrismo todo, eu vou cair nessa equaçãozinha aqui. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Mas o que essa equação faz para mim? Para o que ela serve? No que ela vai me ajudar? Olha só, vou dar um exemplo aqui para você entender o porquê ela vai nos ajudar em alguma coisa. Olha aqui. Supomos que eu tenho uma bolinha nessa certa posição e eu sei que essa bolinha foi para essa outra segunda posição. Então ela partiu dessa posição número 1 e ela chegou na posição número 2. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a velocidade que essa bolinha se encontra nessa posição número 2? Mas eu vou falar para vocês, ó, nessa posição número 1, a velocidade dela era de 10 metros por segundo. Opa, então eu sei a velocidade que ela estava lá no começo. Tudo bem? Lá na posição número 1, ela estava com 10 metros por segundo. Se eu falar para você, ó, movimento retilíneo e uniforme. Se eu falar, por exemplo, o movimento da aula 1. Bom, se é o movimento da aula 1, ela vai chegar na posição número 2 com a velocidade de 10 metros por segundo, igual à velocidade da posição 1, pois na aula 1 não variava a velocidade, mas na aula 2 vai variar. Então, eu vou falar o seguinte para você, ó. A gente na posição número 1 tem uma velocidade de 10 metros por segundo. E temos uma aceleração nesse movimento aqui, por exemplo, de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu dei aceleração. Vai ficar feio, mas se você está entendendo o que eu estou falando aqui, você vai acompanhar. 2 metros por segundo ao quadrado. Perceba, a unidade de aceleração do Sistema Internacional de Física é metros por segundo ao quadrado. Por mais bizarro que pareça, é segundo ao quadrado, tá? Então, eu falei, ó, a velocidade que ela estava na posição número 1 e eu falei qual é a aceleração dessa bolinha. E eu vou falar também o seguinte, ó, ela demorou 10 segundos para chegar na posição de número 2, tá bem? Então, eu te dei o tempo que ela levou para chegar na posição de número 2. Então, o que eu sei? Eu sei
a aceleração dessa bolinha, a velocidade que ela estava na posição número 1 e quanto tempo ela demorou para chegar na posição número 2. Então, eu sei tudo isso. Se eu sei tudo isso, tem como eu calcular a velocidade que ela está na posição número 2? Tem. Usando essa equação aqui. Então, vamos lá. Olha só. O V representa a velocidade final, ou seja, uma posição final. Nesse caso, a minha posição final é essa daqui. Então, o V já está aqui. Quem é o V0? A V0 é a velocidade com que partiu. Qual é a velocidade que partiu nesse nosso exemplo aqui? Partiu com 10 metros por segundo, lá na posição número 1. Então, bota o 10 aqui. Mais. Qual é a aceleração? A aceleração eu dei para vocês aqui também, é 2. 2 vezes o tempo. Eu dei o tempo para vocês? Dei o tempo. O tempo é 10 segundos. Então, coloca todo mundo aqui. Quanto que vai dar essa resposta aqui? 2 vezes 10 é 20. 20 mais 10 é 30, ou seja, 30 metros por segundo. Então, na posição número 2, ela tem uma velocidade de 30 metros por segundo. A velocidade aumentou, pois a nossa aceleração aqui que eu dei para vocês é uma aceleração positiva. Se eu tivesse dado uma aceleração negativa, com certeza a velocidade iria diminuir ou até então inverter, ou seja, ela estava vindo para cá, ia parar e ia começar a retornar o movimento, tá bem? Então, para que serve essa equação? Essa equação serve para você descobrir, adivinhar as velocidades, digamos, finais, as velocidades de uma posição à frente do corpo, tá bem? E o que você precisa saber? A velocidade com que ele partiu, a aceleração que ele estava e durante quanto tempo ele demorou para chegar naquela outra posição que você quer calcular, tá bem? Essa aqui eu chamo de equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Tem como decorar ela? Tem como decorar ela sim. Tá aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. É o famoso vovô é ateu. Vovô ateu. Olha só o nosso cara aqui nos ajudando a decorar essa equação. É o vovô ateu, tá bem? Vovô é ateu. Já temos nossa primeira equação aqui desvendada. Vamos à nossa segunda equação, que é a equação da posição, galera. Veja, a equação da posição na aula de número 1 era essa equação aqui, do movimento retilíneo uniforme, que era o famoso chovete. Se lembram? Só que agora essa equação não é mais válida para a aula de hoje. Por que ela não é válida para a aula de hoje? Porque na aula de hoje eu tenho aceleração. Essa primeira equação aqui é válida para a aula de número 1, onde eu não tenho aceleração, onde eu tenho velocidades constantes. Se eu tenho velocidades constantes, ela vai me ajudar a descobrir a posição do meu corpo, ou seja, aonde eu vou parar com o meu corpo. A outra equação anterior era com qual velocidade eu vou parar. Essa aqui é onde eu vou parar. Por que onde? Porque o x, tanto na equação de cima quanto na de baixo, eles representam posições, ou seja, posições da onde eu vou parar, tá bem? Só que veja, a característica da aula de hoje é um movimento acelerado. E como eu já comentei com vocês, ó, a cada intervalo de tempo que está passando, eu não estou andando uma mesma quantidade de distância. Nesse exemplo aqui, eu estou andando a mais, ou seja, eu estou no movimento acelerado. A velocidade que eu tenho aqui, essa V0, não é igual a essa velocidade V1, que não é igual a V2, que não é igual a V3. Por quê? Porque é um movimento acelerado. Ou seja, a V3 é maior que a V2 é maior que a V1 e a V1 é maior que a V0, tá bem? Então, se eu tenho movimentos acelerados, eu quero descobrir a posição de algum corpo, qual equação eu vou usar? Essa daqui. Como assim descobrir a posição de um corpo? Veja, olha o mesmo exemplo lá da bolinha. Então, eu tenho uma bolinha aqui partindo da origem e ela vai caminhar até essa posição aqui. Eu quero saber que posição é essa. Essa posição aqui é os 5 metros, é o 10 metros, é o 20 metros, aonde ela foi parar. Para isso, o que eu preciso informar? Da onde ela partiu, com que velocidade ela partiu, qual a sua aceleração e quanto tempo ela demorou para chegar até aqui. Ou seja, eu tenho que dar todas essas informações agora para descobrir aonde ela foi parar. Só que veja, aqui algumas coisas você precisa entender para que facilite sua vida. Dá uma olhada nessa equação aqui, ó. Presta muita atenção aqui. Algumas informações agora vão te ajudar demais da conta mesmo. Olha só, caiu no exercício. Ele falou, ó, partiu do repouso. Presta atenção no que eu vou falar agora. Falou partiu do repouso. O que eu vou fazer?
significa o quê? Se partiu do repouso, significa que a velocidade lá no começo era igual a zero. Por exemplo, a minha bolinha aqui, ó. Eu vou falar que nessa posição inicial dela aqui, ela partiu do repouso. Se ela partiu do repouso, significa que lá na sua posição inicial, a velocidade era igual a zero. Se eu falar que partiu do repouso, esse cara aqui inteiro vai embora. Esse cara aqui vai embora, sumiu. Você não precisa mais se preocupar com ele. Por que que ele sumiu? Porque o teu V0 é igual a zero, e zero que multiplica qualquer coisa é zero. Então esse cara aqui sumiu. Outra coisa muito comum de acontecer, muito mesmo, pessoal, é que lá no nosso exercício a gente fale que o nosso corpo partiu da origem. É o caso desse nosso gráfico aqui, ó. Eu tô apontando para vocês que a nossa bolinha, ela partiu da posição inicial igual a zero. Ou seja, que a nossa bolinha partiu da origem. Muito, muito comum isso acontecer, pessoal. A nossa bolinha, ela não partiu de uma posição intermediária. Olha aqui embaixo. Por exemplo, a nossa bolinha, ela não partiu dessa posição e foi até essa. Ela não partiu aqui do metro 5 e chegou no metro 10. Não. É muito comum, muito mesmo, a gente partir da nossa bolinha da origem, ou seja, da posição igual a zero, e parar numa posição qualquer. Muito comum. Então, se é muito comum isso acontecer, o que que isso vai influenciar nessa equação? Vai influenciar que se eu partir da origem, se eu considerar que o meu problema está partindo da origem, esse x0 vai embora. Porque se partiu da origem, a posição da origem é igual a zero. Então, o x0 é igual a zero. Então, por conclusão, o que é muito comum acontecer? Muito comum essa equação gigantesca que a gente tem aqui, sobrar isso daqui para você. X é igual a AT ao quadrado sobre 2. É muito comum você se deparar com essa equação nesse formato aqui, na hora de resolver o teu problema, tá bem? Essa equação gigantesca, sobrar somente isso. Tá, e por que você dá essa equação gigantesca? Porque vai que a velocidade inicial não é igual a zero, e vai que você não parte da origem. Então eu tenho que pensar o seguinte, poxa, eu tenho que dar para o meu aluno o caso geral, digamos assim, o caso que vai abranger, digamos, todos os problemas, tá bem? E lá eu explicar aonde vai ser usado e onde não vai ser usado, tá bem? Então, veja, eu dou o caso geral para vocês. Mas o que eu falei, é muito comum sobrar quem? Esse AT ao quadrado sobre 2, tá? É muito comum mesmo, muito comum, tipo quanto? Olha, não sei falar bem em percentual, mas eu diria para vocês uns 70% do caso, essa equação gigantesca vem parar só isso daqui, tá? Joia, galera? Eu sei que essa aula é meio chata, é meio maçante, é muita equação, mas infelizmente essa aula é base até pro final do curso. Até na nossa aula número 28, lá, essa aula aqui vai ser super importante. Então não tem como escapar dela, aguenta ela, tudo bem? Então vamos lá. Nossa equação da posição do movimento retilíneo uniforme, mente variado. Legal. Como eu vou decorar essa equação? Tá aqui, a nossa Xuxa vai nos ajudar nessa missão de decorar essa equação. Primeiro X, olha só, acompanha meu raciocínio. Xuxa vê tudo mais meio atrapalhado, tá bem? Então a Xuxa vê tudo mais meio atrapalhado, tá legal? Então a Xuxa vê tudo mais meio atrapalhado. Tem que decorar? Infelizmente tem que decorar, pessoal. Infelizmente tem que decorar, tá bem? Vamos lá. Nossa última equação da aula de hoje. Meu Deus do céu, vocês não aguentam mais ver equação, né? Eu sei, essa aula é a aula que tem mais equações do curso todo. Então, realmente, por favor, se esforce um pouco mais aqui, porque é importante, tá? Que é a equação de Torricelli. O que que Torricelli fez pra gente? Ele pegou as outras, basicamente, ele pegou todas as outras equações que a gente viu e ele fez uma equação nova aqui. Por que que Torricelli criou essa equação nova? Torricelli é esse cara aqui com esse bigode maneiro. Então, veja, por que que ele fez essa equação? Porque ele fez uma equação já pensando em situações onde eu não teria o tempo dado. Ou seja, perceba, quem está ausente nessa equação de Torricelli? O tempo, ou seja, eu não tenho tempo nessa equação. Essa equação que eu não falo de tempo. Então, poxa, professor, então eu tenho uma equação da posição, que é a equação da Xuxa, uma equação da velocidade, que é o do vovô Ateu, né? Beleza. E para que serve mais uma equação de velocidade? Essa equação de velocidade a mais serve para os casos onde você não fala em tempo. Então, uma grande dica, puxa, onde eu vou usar a equação de Torricelli? Uma grande dica é o seguinte, ó. Quando o tempo não for dado e nem pedido
Torricelli, olha, presta atenção, muito provavelmente será usado. Ou seja, estou lá na hora da prova do meu vestibular. Exercício de cinemática. Percebi que o movimento é acelerado. Super importante isso. Legal. Tá. Li o enunciado. Não falou em tempo. Ninguém falou em tempo. Puxa, olhei lá o que ele está me pedindo nas alternativas. Ele não está pedindo tempo. Ou seja, ele não me deu tempo e ele não está pedindo tempo. Então, muito provavelmente que a equação de Torricelli vai ser usada, tá bem? Então, se o tempo não for dado nem pedido, muito provavelmente o Torricelli vai ser usado. Mas tem exercícios que ele fala em tempo, pode te dar tempo e o Torricelli vai ser usado mesmo assim. Mas são exercícios mais chatos e mais, sabe, pé no saco. Tipo um exercício que caiu no Enem, inclusive tem na apostila de vocês. Eu coloquei uma exceção lá para vocês verem que isso é uma dica aberta, digamos. Muito provavelmente não será usado. Quer dizer que não vai ser usado nunca? Não. Mas olha, 90% dos casos onde ele não te deu tempo e aonde ele não te deu como alternativas tempo, é esse cara aqui que você vai usar, tá bem? E aqui eu tenho que v ao quadrado, ou seja, a velocidade na parte final do meu corpo ao quadrado é igual à velocidade inicial do meu corpo ao quadrado, mais 2AD. O que é esse 2AD? 2 vezes a minha aceleração vezes o meu deslocamento, tá bem? O D aqui é de distância percorrida, é de deslocamento. O meu D aqui, ele tem a função, ele representa a mesma coisa que o ΔX, tá bem, galera? Que é o nosso famoso ΔX. Tá, e como que eu vou decorar essa equação? Tá. O que é V? V ao quadrado. V ao quadrado são 2 vezes, né? Então, lembre-se, vovô fornicou com a vovó, mais 2 amigas dela. Olha que o vovô fornicou com a vovó, mais 2 amigas dela, tá bem, pessoal? E o que é comum acontecer aqui também na nossa equação de Torricelli? É muito comum nos casos onde a gente parte do repouso, ou seja, a gente parte com velocidade inicial igual a zero, esse cara aqui embora. A mesma coisa que aconteceu lá em cima. Então, esse V0 ao quadrado pode sumir da tua equação. E sobra quem? V ao quadrado é igual a 2AD. Só que eu sempre te passo o caso geral, né, galera? Vai que você tem uma velocidade inicial diferente de zero. Você não parte do repouso. Se você não partir do repouso, aí você vai usar a equação geral. Puxa, a partir do repouso, V0 vai embora. Essa é uma aula aqui extremamente teórica, extremamente pesada e conceitual. Então, pessoal, eu preciso que vocês estudem a apostila, revisem essa aula e tentem fazer exercícios. Se você não conseguir fazer os exercícios dessa aula, você quebrar a cabeça, entenda que é um processo extremamente natural, tá bem? Porque essa aula aqui ela é muito conceitual, é muito chata, é muitas equações, tá bem? Isso aqui é uma aula que foge, digamos assim, um pouco da nossa física. Eu acho ela muito chata e muito pesada. Então, eu vou deixar todos os exercícios pro professor Murilo fazer, tá legal? Ele vai fazer algum com vocês na próxima aula, que é a próxima aula de vídeo de exercícios, tá bem? Então, se você chegar lá, tentar fazer exercício e não conseguir, não tem problema. O que tem problema? Tem problema você não tentar. Você não tentar realmente é um problema. Você não conseguir, não tem problema. Nessa aula aqui em especial, pessoal, fiquem aliviados, porque é natural, tá bem? Então vamos lá, vamos revisar o que a gente viu até agora. Olha só que bizarro, né? Aula de número 1, movimento retilíneo uniforme. Veja, o que eu tenho que fazer? Cheguei no meu vestibular, olhei uma questão de cinemática, eu vi uma questão que estava falando em velocidades, em deslocamentos, em tempo, em acelerações. Eu vi que era cinemática, eu tenho certeza, eu vi esses dados, então beleza. Li lá, é cinemática. O que eu faço? Bom, primeiro passo, pessoal, presta atenção nisso. Caiu no exercício de cinemática. Veja se o movimento tem ou não aceleração. Tudo bem? Através da minha leitura, eu vou descobrir se eu tenho ou não aceleração. Puxa, professor, eu percebi que eu não tenho aceleração. Ele me falou que a velocidade é constante, ou ele me falou que o movimento é retilíneo uniforme. Ele me falou que eu não tenho aceleração. Puxa, então agradece a Deus e usa as equações do meu lado esquerdo. Puxa, professor, eu li e eu percebi que eu tenho aceleração, porque eu vi que ele falou que a velocidade mudou, que a velocidade aumentou, ou que o meu carrinho tem que acelerar por algum motivo. Enfim, eu vi que tem aceleração. Então, vem cá, lado direito, aula número 2, movimento retilíneo uniformemente variado. O que ele está te pedindo? Ele te pediu para você calcular a aceleração? Se ele pediu, vem para cá.
Puxa, ele pediu para você calcular a velocidade. Ah, se ele pediu para você calcular a velocidade, então você tem essas duas hipóteses aqui. Vai lá e lê. Puxa, ele não me deu o tempo e não pediu o tempo. Ah, então eu venho para a última. Pô, Torricelli aqui embaixo. Puxa, professor, ele me deu o tempo e pediu para eu calcular a velocidade. Ah, então vem aqui para cima. Puxa, professor, agora ele pediu para eu calcular uma posição e ele me deu o tempo. Ah, pediu para você calcular a posição e te deu tempo? A equação aqui do meio. Puxa, professor, agora ele pediu para eu calcular uma posição e não me deu tempo. Ah, a equação de Torricelli. Mas quem é a posição na equação de Torricelli? É o D agora. Puxa, é difícil e é complicado. Como que eu vou desvendar todos esses mistérios? Fazendo exercício. Você fazendo exercício, coloca essas 4 equações lá do teu lado. Tá lá do teu lado. Lê o exercício. Putz, ele me pediu isso. Se ele me pediu, por exemplo, ele me pediu posição como resposta, ele pediu algum deslocamento. Se ele me pediu alguma posição, algum deslocamento como resposta, então com certeza eu não vou usar essa equação aqui. Por que eu não vou usar essa equação? Porque essa equação não tem posição. Ela não tem x ou d distâncias. Ela não tem posição e ele me pediu posição, então ela não vai me servir para nada. Se ele me pediu posição como resposta, essa equação aqui vai ser usada? Muito provavelmente não. Por quê? Porque aqui eu tenho velocidades e tempos, eu não tenho posição. Puxa, se ele me pediu posição, então com certeza alguma dessas daqui vai ser usada, né? Ou essa daqui para descobrir o x ou o x0, que são posições, ou essa daqui para eu descobrir o d, que o d é uma distância, é uma posição. Então veja, vem a tua análise crítica agora. Você vai ler o teu exercício e vai ver aonde que vai ser mais viável para você, qual equação vai ser mais viável para você. E pessoal, isso aqui é um processo extremamente prático, tá? Então vamos lá, dica, pega as equações, anota o teu lado, decora elas através dessas bobagens que eu falei aqui na aula. Puxa, eu vi que o exercício está pedindo isso. Ah, então muito provavelmente vai ser essa. Então, pessoal, por mais que você não faça, não consiga desenvolver os exercícios, não se preocupe. Leia eles e tenta descobrir qual equação vai se encaixar para resolver cada um deles. E lá na aula de solução do exercício, você acompanha o professor resolvendo. O que é importante? Você tentar descobrir qual equação vai ser usada, você tentar fazer o exercício. Isso é importante. O importante é o processo de você participar. Você simplesmente abrir o vídeo de exercícios, olhar a resposta, pessoal, não vai adiantar nada, tá bem? Então tenta, tudo bem? Por fim, a ideia aqui é tentar. Tenta, beleza, galera? Então, meus anjinhos, valeu e até a próxima aula. Grande abraço, meus